E começando mais um Portal Metafísico, e hoje eu estou aqui com uma potente terapeuta corporal, que há mais de 25 anos atua nesse mercado. E assim, a primeira pergunta que eu vou ter que fazer para ela é que nome que eu vou chamá-la, né? Porque essa profissional, que daqui a pouco vocês vão conhecer, ela tem uma história bem interessante com nomes. Então eu quero introduzir vocês aqui para a Cris Kitty Rajani. Como eu te chamo hoje? Bem-vinda. Pois é, a pessoa com vários nomes é você. Sou eu. Como é que a gente te chama? De Cristiana hoje? Pode ser? Pode ser. Cris? Cris pode ser. Você tem, assim, uma história com essa história dos nomes, né? Como é que foi isso? Você recebeu um nome lá atrás? Qual é o seu nome original, de batismo? Conta um pouquinho sobre nomes. Essa história é importante, eu agradeço por a gente poder começar por ela. Bom, eu nasci Cristiana e na maternidade eu recebi o meu apelido do meu padrinho, que me pegou no colo e fazia Kitty, Kitty, Kitty. E assim eu saí Kitty da maternidade. Quando eu fui pro mercado publicitário, eu era Kitty Freixo, era um nome cool, diferente, aquilo me trazia uma personalidade. Quando eu me tornei terapeuta, não combinava mais. E tinha essa oportunidade, pelo caminho do Osho, de você ganhar um nome, pedir um nome, porque aquele nome seria o teu propósito. E foi isso que eu fiz. E quando eu recebi Rajani, eu amei. Porque tinham nomes tão estranhos, né? Rajani era só Rejane com A. E assim eu me tornei Rajani Freixo. E foi assim também uma nova personalidade e uma força como terapeuta em 2001, até chegar 2020, que eu me dei conta que eu nunca tinha usado o meu nome de batismo. Cristiana, que é o nome que meus pais me deram e que significa Cristo, que hoje é a minha missão. Clara. Eu falei, por que não honrar esse nome? Da forma como eu me tornei Rajani, eu tô me tornando Cris. No começo era estranho, mas agora já tá, né, essa nova personalidade também vem. Então são vários eus em um, e eu vejo isso como ritos de passagem. Então agora eu sou Cristiana Rajani, que coisa mais única, né? Porque quem me chama de Raj, continua me chamando de Raj. Essa é a regra que eu brinco. Quem me chama do que me chama, continua chamando do que me chama. Não tem uma obrigatoriedade. Agora não, eu sou... as pessoas se sentem mal, falam, agora como é que eu te chamo? Continua chamando do que você me chama. Então eu sou Kitty, eu sou Raj, eu sou Cris e Kitty Kat. Também. Exatamente. Aí eu posso dizer que eu acompanhei todas essas fases. Eu te conheci como Kitty. Eu lembro de quando você recebeu Rajani e foi lindo mesmo. O que significa Rajani? Rainha. Rainha, que lindo. E eu recebi Tazin na ocasião, né? E depois também mudei para Safira, então a gente tem esse histórico de nomes, né, que é bem raro, mas é super potente, porque mostra etapas da sua vida, né? E aí, falando um pouco da sua vida, como é que você entrou na espiritualidade? Por que você começou? Foi um chamado? Com quantos anos? Eu muito cedo fui o problema da família. Hoje eu entendo que eu vim para quebrar padrão. Eu não queria fazer faculdade, imagina isso. Eu já tinha largado 3 faculdades quando eu muito cedo eu alcancei um certo sucesso como publicitária. Então, desde muito cedo, eu alcancei um certo sucesso como publicitária, trabalhando na criação da DPZ, com o Petit. Era assim, agora ela se achou, né? Todo mundo, e eu também, né? Feliz, porque foi um desafio essa coisa de escolher a faculdade, o que eu vou fazer. Eu já estava com 26 anos, praticamente. Você ganhou prêmios. Pois é. E aí eu comecei a sentir o vazio de novo, aquele que eu já conhecia. E minha mãe, de uma forma muito ingênua, tinha um curso de meditação no nosso clube. E ela, para me acalmar, né, da minha crise e
me ajudar a passar por aquilo e continuar na minha carreira brilhante, como, né, na época eu era diretora de arte júnior, então ainda estava começando. E aí quando eu fechei os olhos, um mundo novo e assim um universo desconhecido se abriu. E eu precisava entrar nele para realmente entender o que eu vim fazer aqui. Então essa era a minha pergunta. O que eu vim fazer aqui, afinal de contas? E meu pai, naturalmente preocupado, e minha mãe, como é que isso vai se tornar uma profissão? Que se você não fizer isso, vai fazer o quê? Então foi assim, um momento de ruptura muito pesado e que eu dei um salto no vazio, assim, fui para fazer uma universidade de meditação nos Estados Unidos, fui assim, sem saber direito, e eu achei que eu ia resolver esse problema em 1 ano, e que eu já ia voltar com a resposta que minha família precisava, e eu também, né? Mas não, era só o começo de um processo que durou uns 10 anos até eu realmente dar certo. E essa jornada que eu também quero compartilhar de aprendizado. Eu falo que essa foi minha faculdade, né? Esse processo de quebrar as estruturas tradicionais, de não ter me formado na escola tradicional, de ter caminhado trilhas novas, como morar em comunidade, como a bioenergética, que é uma terapia corporal muito antiga, mas pouco conhecida, entrar nesse ramo do corpo. Então foi um processo assim de descobrindo aos poucos. Você é sempre muito corajosa e rompendo barreiras, né? E como que se dá essa coisa da bioenergética? Como que ela funciona? Como é que você aprendeu? Minha primeira meditação foi a clássica, digamos assim, que é a meditação transcendental do Maharishi. E quando eu cheguei no limite dessa técnica, eu queria mais. Eu percebi que eu não estava tendo o resultado que eu imaginava ter. Então eu saí dessa escola e fiquei um tempo órfã de escola. Fui morar em Barcelona, eu voltei um pouco para o mercado da criatividade, fui trabalhar com design, fui ser assistente de direção, estava num caminho de saber que era com pessoas que eu ia trabalhar, mas eu achava que ainda era nesse mundo da criatividade. Então, quando eu voltei para o mercado, nesse lugar, de tentar uma nova profissão de novo, eu falei, agora está na hora de encontrar um novo caminho espiritual. Eu tinha ficado 1 ano sem meditar, sem fazer nada, foi um gap. E aí eu fui e caí num curso do Osho, onde até a gente se conheceu em Cotia, Osho Delight, que foi o início de eu entrar numa sala para meditar. Aí quando eu chego lá, tava todo mundo dançando de roupa branca, com uma luz e todo mundo descalço e de olho fechado, dançando. E eu fiquei assim, de queixo caído. Eu sempre amei dançar, e quando eu me soltei, e no fim só, eu tinha chegado atrasada, então eu já peguei a coisa acontecendo. E aí puseram um vídeo do Osho no final, e eu tinha uma resistência com ele, e aí eu falei, olha, agora você me pegou. E ali foi o início dessa jornada que durou 10 anos da minha vida, desse mergulho no corpo e no processo da catarse, do choro, do grito, da dança e da respiração, que foi o fio condutor sempre de tudo isso. Então, quando eu entrei em contato com a bioenergética, o grande chamariz foi a respiração e o que ela causava no meu corpo. Porque como eu não estava me encontrando na vida normal, eu fui fazer terapia. E a terapia clássica não estava trazendo o resultado que eu precisava, que era rapidez. Eu preciso me resolver rápido, já estou atrasada, basicamente. E aí, quando eu encontrei no corpo esse caminho, eu fui para me encontrar, eu fui para me curar. Eu nunca imaginei que eu ia virar terapeuta. Eu entrei na formação para ir mais fundo naquilo que estava me fazendo tão bem. E aí, depois de 3 anos, eu me vi terapeuta de bioenergética, começando a atender. Então foi assim uma revelação
que eu nunca imaginei no início. Como é interessante quando a gente se conecta com o que a gente veio fazer, como simplesmente acontece, né? E foi o que aconteceu com você. E você tocou num ponto interessante, que assim, a gente tem vários mestres, né, ao longo das nossas jornadas, né? E aí, um programa de espiritualidade, obviamente, a gente vai tocar em mestres. E você falou do Osho, né? E foi quando nos conhecemos e tudo mais, depois a gente passou por vários rituais, vários outros mestres, Ama Bhagavan e tudo mais. Quem que continua com você nessa jornada? E fala um pouquinho do Osho também. O Osho foi quem me trouxe a ferramenta que hoje é o meu trabalho, o corpo como instrumento. E eu sou profundamente grata a essa revelação, a esse poder que foi despertado através das meditações dele e da terapia que foi dentro de um contexto em que ele estava por trás, né, como energia. Eu nunca o conheci pessoalmente, e sempre tive em contato com ele dessa forma, pelos vídeos e pela energia criada. Então, quando eu comecei, foi assim uma libertação, porque é muito quebra de padrão. E eu tinha, para mim, que eu vim para revolucionar. E eu comecei a me apropriar disso de uma forma bem intensa. E fui de cabeça. E realmente, quando eu fui de cabeça em quebrar padrões e experimentar esses novos modelos, mudar de nome, né, e morar numa comunidade, viver essa coisa do coletivo, tudo isso foi muito intenso também no mau sentido. Porque quando eu me dei conta, eu estava sendo manipulada, eu estava sendo... tinha uma lavagem cerebral, tinha uma coisa nós e eles, e aí eu comecei a despertar de coisas que eu não tinha percebido antes. E assim eu fui, quando eu vinha para São Paulo, eu estava com a minha família, então o núcleo familiar foi fundamental para me mostrar coisas que eu não conseguia ver, e eles tiveram um tato muito bom, porque eles não metiam o pau nessa situação, porque eles sabiam que se eles fossem contra, aí que eu ia revolucionar e me jogar mais ainda. Mas graças aos meus pais, minha irmã, fico até emocionada, que eu mantive essa referência, assim, para não me perder totalmente. E foi assim que eu voltei e rompi com essa escola e fiquei muito tempo órfã de mestre, nesse sentido de uma referência, de um exemplo, até encontrar Ama Bhagavan, que foi também outro despertar, e também me trouxeram a bênção da unidade, que é a Diksha. Cada um tem seu espaço muito especial no meu coração, mas assim, o Osho passou para mim, nesse sentido de me identificar com esse exemplo, porque eu fui afastada da minha família, eu tive comportamentos que também hoje eu acho que não eram legais em relação à minha família. Eu troquei meu nome, que é a negação maior da família e dos pais, negar o nome que eles me deram. Então tudo isso fez eu pegar o que é bom e seguir. E aí, por falar em respiração, vamos dar uma boa respirada agora? Vamos. Muito lindo isso que você falou, principalmente da sua família, que aliás eu conheço e super admiro, né? E como é alicerce mesmo, né? Para tudo, né? A gente cada vez percebe mais, né? A gente vai evoluindo, vai sentindo e vai percebendo o quão é importante ter esse aspecto, né? Essa coisa familiar mesmo. Eu também compartilho isso com você. E aí, com relação às suas viagens para a Índia, né? Eu sei que você foi 5 vezes, é isso mesmo? E para a One University, me conta um pouquinho. O que você aprendeu lá? Por que você foi? Como foi? Eu sempre tive um chamado muito grande para ir para a Índia. E até eu conquistar essa oportunidade financeiramente falando, era um grande sonho distante. Porque imagina, quando eu voltei para São Paulo, estava todo mundo já avançado na vida adulta e eu ainda beginner. Eu não tinha condições financeiras mesmo de bancar uma viagem para a Índia. Então eu alimentei muito esse sonho dentro de mim. E eu acredito muito que sonhos alimentados
estão sendo plasmados. E quando isso aconteceu, foi assim, eu estava me sentindo abençoada chegando lá, e eu fui surpreendida com um sentimento de muita familiaridade com o lugar, de me sentir muito em casa, de ver aquele caos com curiosidade, assim, e ver a ordem no caos, que isso é que é. Tudo flui, as coisas por mágica se manifestam. E qual que é, para mim, o grande poder da Índia? O povo hindu, ele é muito devocional ao poder maior, cada um na sua religião, e a essa força, que é um campo quântico, magnético, divino, que tudo que você pensa, sente, tipo, volta para você, é a lei. Aquilo... Karma. É. Dharma. Então, quando eu fui para a Índia, eu senti o poder, assim, que existe lá. Eu me senti em casa, me senti acolhida, tudo deu certo. Eu pensava no chocolate, alguém me oferecia, as coisas mágicas. E depois da UANES, que era uma universidade, assim, muito especial, que eu tive o privilégio, assim, de fazer parte, o lugar que eu mais me encontrei foi em Rishikesh. Posso imaginar. Porque eu fui 5 vezes, das 5, 4 eu sempre fui para a UANES University, ficava lá internada, fazia o curso que também era uma experiência única. Mas quando eu fui para Rishikesh, eu fui sozinha. Eu aluguei um Airbnb, fui para lá, aluguei uma motoca e me soltei na Índia. Então foi a primeira vez que eu tive a experiência da Índia livre, assim. Fui em vários ashrams, fui comer em vários lugares, fiz amizades. Depois uma amiga minha veio por coincidência, bem na mesma época. Então, assim, a Índia é mágica, e o que eu acredito é trazer essa magia para dentro de você, para sua vida. Você não precisa ir para a Índia para viver essa magia. Mas foi uma professora e uma referência e uma forma de perceber que essa magia é criada por nós. E na hora que você ancora essa frequência... Aqui vira a Índia. Que lindo. Viver a experiência da Índia tão potente, né? Realmente. E viver a experiência da Índia no Brasil também Então, bastante potente, né? Muito. E como fazemos isso? Tem algum ritual que você recomenda? O que você trouxe de lá, assim, que você possa indicar aí para o pessoal? Esse é o diferencial que eu acho do meu trabalho. Que é trazer a espiritualidade para a fisiologia. Conta mais. De você fazer upgrade no hardware para ancorar um software 3.0, 5.0, 6.0. Como você vai fazer download de um software tipo um iOS 18 no Macintosh? A gente é da época do Macintosh, né? Não casa. Tá. Então, a gente está com o corpo muito poluído, numa baixa frequência. E nessa baixa frequência, você não acessa Deus de uma forma indiscutível. Você está ainda no plano da crença. Eu acredito, eu não acredito. É muito mental e teórico. Quando você corporifica isso, você começa a ver essa magia acontecendo no dia a dia. Você começa a perceber que você criar um estado potente através de várias ferramentas, você começa a transformar o mundo à sua volta de uma forma assim surpreendente. Você começa a entrar num fluxo que eu chamo do flow de Deus. E aí a mágica acontece e a rotina do dia a dia vai ganhando uma outra roupagem, né? Em vez de uma sucessão de to-do lists ou de problemas, você começa a ver que tem um fio condutor, que as coisas estão realmente acontecendo com um propósito, por uma razão. Então a vida começa a conversar com você e você começa a ter feedback e a fazer escolhas também baseadas nisso. Então essa percepção
requer um software mais apurado. Um software não, um hardware. Mais apurado, mais refinado, mais limpo. A gente é uma antena. E essa antena está toda poluída. Então, o meu trabalho é unir os conceitos espirituais corporificados, trabalhando a eletricidade e o corpo físico para você poder sustentar alta voltagem. Parece que você está se chamando hoje em dia de eletricista. Você pode contar um pouquinho pra gente de onde surgiu esse apelido sui generis, eletricista? Terapeuta corporal parece massagem. Ah, tá. Nada contra. Não, tudo bem. Eu mas comecei mais que até entendi. como massoterapeuta. Certo. Mas o conceito de terapia corporal é muito difícil de explicar. Porque você acha que é algo que alguém vai te tocar, ou uma acupuntura. Tudo menos respirar e ligar a sua eletricidade. Então, eu comecei a me chamar de eletricista para dar um pouco esse choque e a gente se dá conta de que o nosso corpo ele é bioelétrico. E essa eletricidade, ela é um poder. E só você pode ligá-la. Ninguém pode fazer isso por você. Então é um processo diário, igual tomar banho. E dá trabalho, você tem que dedicar. Seja o esporte, tomar sol, respirar, entrar na água gelada, pisar na terra sem sapato, o que você se alimenta, um jejum. É todo um conjunto de coisas que vai fazendo esse hardware ter uma condição muito superior para ancorar a frequência crística. E respondendo essa pergunta, é Cristo que é meu mestre hoje, porque sempre foi. Só que eu, flertei com todos esses e todos esses passaram pela minha vida, mas no fim é sobre amor, é sobre o amor de Cristo sendo despertado dentro de nós. Da gente se tornar Cristo, assim como ele disse que a gente faria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, esse caminho passa pelo corpo. E eu acredito e estudei que Cristo foi para o Oriente dos 6 aos 30 anos e teve esse treino nas escolas de mistério do corpo, da respiração, do jejum, da alimentação. Tanto que tem a medicina de Jesus, que são os batismos na água, no ar, através da respiração, na terra. E a gente ficou sem acesso a essa informação. Então, meu trabalho é trazer esse poder real, essa força que te torna soberana. Power. Interessante quando você fala que você teve que ir longe para voltar e descobrir, aquilo que você já sabia, desde sempre, cristiana. É muito lindo isso, realmente. E aí eu queria entrar com você, então, agora. Onde que você consegue essas informações, Porque, exatamente, a gente não tem acesso, a isso que você acabou de falar, por exemplo, da Escola de Mistérios, o que exatamente a gente pode fazer, para chegar nesse Cristo, nessa personificação. É um trabalho como construir um corpo saudável na academia. Passa por isso. Então, a força mental vem da força física. A resiliência mental vem da resiliência física. Isso o gelo ensina muito. Porque é um estresse máximo. E tua única escolha sábia ali é se render. Se você lutar, você vai perder. Então, a rendição, a construção da musculatura física, ela é como o encapado do fio. Se você tem um fio desencapado, ele não consegue receber alta voltagem. Você tem que ter um corpo coeso. A gordura dissipa energia. Então, todas as informações foram chegando para mim por ressonância, porque eu comecei a me sintonizar com isso. É o universo do biohacking.
Eu me considero uma biohacker, eu tenho vários gadgets, eu faço vários tipos de terapia. E eu entendo que esse é o meu legado, compilar e compartilhar tudo isso. São 30 anos de jornada e 30 anos que eu fui descobrindo quanto a gente foi enganado. Quanto de mentira e de manipulação pra gente ficar doente, pra gente entregar o nosso poder, né? O fato de você ser paciente de alguém já implica uma passividade. Já implica você ser paciente, estar ali esperando que alguém alivie o seu sofrimento. Então, todo o sistema está montado de uma forma que você nem sabe que você tem esse poder de se curar, de fazer milagre, de ascensionar, de ativar o mecanismo autolimpante, como eu chamo a respiração. É um mecanismo autolimpante, você respira, o corpo começa a se limpar, e a gente não aprendeu nada disso. Então é difícil encontrar informação, desde que você investigue, é uma investigação mesmo. É uma cientista. Eu sou uma pesquisadora da consciência também, além de eletricista e terapeuta corporal. Pesquisadora da consciência, um nome interessante também, gostei. Muito bem. E aí, assim, eu queria que você falou um pouco de paciente, né? Você tem lá os seus clientes, né? Que a gente pode chamar assim, certo? Certo. E tem algum cliente que você tenha atendido e que te ensinou alguma coisa, que te trouxe alguma novidade, ou que você falou, putz, esse aqui eu consegui ajudar nisso e foi gratificante? Esse caminho do atendimento individual é minha grande nutrição, assim, porque em grupo você não tem como testemunhar o resultado profundo na vida daquela pessoa. Então isso também me trouxe muito essa zona de conforto eu até falava que meu trabalho ia ser analógico e que eu ia ficar só dentro do consultório e que quem chegasse ali era isso, chegou. Então o trabalho individual me trouxe muitos amigos e amigas, porque eu aprendo com todos eles. Eu amo ver os insights que eles trazem e que vêm através da respiração. Então, meu trabalho usa a respiração e a pessoa alcança respostas dentro dela. Então, desde uma cliente que eu vou compartilhar a história dela, porque eu sei que ela é um exemplo. E ela estava muito identificada com esse mundo da publicidade, que tem um glamour, né? Ela é publicitária e tá nisso há muitos anos, e a gente se identificou por isso. Eu contei que eu também era e tal. E ao longo das sessões, ela foi se dando conta de que ela não era publicitária, ela era ela. E que aquilo não estava relacionado à personalidade dela, né? E a gente foi levado a linkar a nossa personalidade ao nosso trabalho. Eu sou a dentista, eu sou a psicóloga e no fim você está numa prisão e que às vezes tem outras versões suas querendo surgir. Então ela está nessa transição e vendo que ela é livre. Ui, coisa boa, hein? Então eu aprendo vendo ela se libertando e vendo quais lugares que eu me coloquei como a terapeuta analógica. Uhum. E que eu preciso me libertar para uma nova versão vir, né? Então agora é a professora. E aí o Oclinhos, ele também compõe o look da professora. Para eu mesma, né? Falar, tá, eu agora preciso ensinar tudo isso. Ficou ótimo em você, esse Oclinhos. Parabéns. Obrigada. É isso que você falou, né? Às vezes a gente se identifica com a profissão, né? E não com o que a gente realmente é, né? E você atender uma pessoa, né? Que consegue descobrir isso por si só, né? Porque é o que você fala, né? Não adianta a gente falar, né? A pessoa que tem que sentir. E é interessante que a respiração conduziu ela para isso, ela conduziu para isso, né? Ela conseguiu sozinha chegar lá. É isso que você está falando, certo? Isso. Meu trabalho é devolver o poder para a pessoa. Uhum. Ela é ativa na cura, então eu sempre falo isso, porque tem que a gente se ligar nisso. Você não é paciente, você é cliente, a gente está aqui de igual para igual, eu vou te conduzir numa experiência, mas é você que respira. É você que está ativando a sua própria cura. E isso
é muito transformador, porque a gente terceirizou a nossa cura, a gente terceiriza tudo, a gente confia mais no médico do que na nossa voz interior. E assim, todos os especialistas têm realmente sua relevância. Mas a última voz é o seu coração, você vai sentir se você vai fazer aquele tratamento, você vai sentir se aquilo faz sentido para você, você vai ouvir uma outra opinião, se assim o seu coração pedir. Então tudo isso requer que você fortaleça esse centro para isso ficar claro e você ter cada vez mais confiança de que você está sendo guiada, e que sim, você pode falar não para esse tratamento e fazer aquele, ou você pode escolher um caminho novo. Então, meu trabalho é levar a pessoa a despertar esse poder dentro dela. Muito bom. O que eu tô pensando, conforme você vai falando, é que esse momento da respiração, ele me parece muito uma limpeza, né, muito grande do próprio corpo, que te purifica de um tanto que você se conecta e, portanto, você consegue, né, ao se conectar também, ouvir a sua própria voz, a sua própria intuição, e aí te trazer esse feedback, né, esse insight. Exato. Então, isso tem a ver com a eletricidade. Essa baixa voltagem, ela nos mantém no lugar de não empoderado, ou sem poder, ou vulneráveis, vítimas, suscetíveis a doenças físicas, mentais e emocionais. Quando você trabalha com essa eletricidade, você começa a alcançar um novo canal. É como um canal de TV. Eu brinco que vem com a programação completa, como todo canal. Então, quando você está na baixa voltagem, basicamente é medo e amor, 2 mundos. Quando você está no mundo do medo, da baixa voltagem, seus pensamentos são compatíveis, seus sentimentos, suas atitudes, tua forma de ver os problemas, vem desse canal. E por mais que você já tenha entendido que você quer confiar, que você quer se amar, você pode repetir 1000 vezes eu me amo, mas você sabe que isso não é verdadeiro, se você não vem do coração. Então, quando você trabalha a eletricidade e você ativa esse campo, ele é inteligente, ele é divino e ele vai te limpar. Então, o seu trabalho é gerar a eletricidade e se render para o processo fisiológico que você vai enfrentar. Então, a respiração é desconfortável. E eu faço terrorismo quando eu explico. Porque eu tenho que falar, porque a mente da pessoa vai falar, será que isso é normal? Vou parar. Então, eu faço terrorismo para que todo mundo tenha todas as possibilidades atendidas, que é tontura, formigamento, frio, calor. Quando eu solto a lista, já eu vejo, né? Então, são sensações diferentes, mas que nem na academia você já se acostumou com o teu coração acelerar, com você suar, com o músculo tremer, você está familiarizado com isso. Então, o que eu busco trazer é a pessoa treinar nessa academia e se familiarizar com a tontura, com o formigamento e entendendo o mecanismo que é autolimpante. E você vai se apropriando disso para você fazer em si mesmo. O que você diria para uma pessoa que é controladora e quer controlar? Tipo assim, eu quero estar no poder ali, eu não vou me render, né? Então, nesse processo, né? Porque, na verdade, ela nem sabe que ela é, né? Mas tem muita gente que acaba, né, com esse controle na hora ali. Ai, meu Deus, será que se eu me soltar eu vou desmaiar, eu vou morrer? Sei lá, tem um monte de coisa que pode passar pela cabeça de um controlador, né? Então, o que você recomendaria para esse tipo, né, de pessoa? Amor. Eu sou do caminho do amor, porque é desconfortável. Então, as cargas de controle sendo liberadas do corpo vêm como tontura. Então, exatamente, os controladores são os que ficam tontos. E aí, o que acontece? A ideia é se render pra tontura. Por isso que eu sempre deixo eles deitados, né? A pessoa está deitada, ou mesmo sentada numa cadeira que você está encostada. Então você está segura, a pessoa está segura. E aí eu só vou orientando para ela se soltar, tá tudo bem, pode ficar tonta. Você não vai morrer, tá? Você não vai desmaiar. Então,
amorosidade, de você acolher, porque o que cura é acolher o desconforto. Se você lutar contra, você fortalece ele. Então, tudo que você resiste, persiste. Tudo que você acolhe, dissolve e solta. Então, o caminho do amor é o mais potente. Por isso que a respiração que eu mais uso como terapêutica é o Bioflow, que é a respiração amorosa. E as pessoas que estão acostumadas com a respiração muito forte falam, não vai acontecer nada. Só que quando mais acontece, porque o corpo, como ele não se sente ameaçado pela respiração muito forte, que começa a vir a tontura muito forte, começa a vir a sensação muito forte, você quer mais é brecar, você breca até por instinto de proteção. Quando a respiração vai indo amorosamente, a carga também vem amorosamente e você vai só acolher, aceitar, relaxar no desconforto e ele passa. É incrível. Posso imaginar. Bem, eu já fiz, né? Inclusive com você. Foi incrível. Eu fiz grávida. Olha, é Você verdade. lembra? Você me conduziu num processo grávida, então, gente, pode fazer mesmo grávida. E foi lindo. É mais contido, né? Mas eu lembro que foi super profundo e tal. Eu tive vários insights. Sim. Que bom. Olha, eu acho muito legal essa questão da respiração e você combina isso, né? E aí eu sei também que não é uma coisa obrigatória, mas você combina a respiração e no final a pessoa pode escolher o gelo, né? Como que funciona isso? São 2 tipos de trabalho. O do gelo e da respiração que a gente faz para entrar no gelo, eu chamo de trabalho de fortalecimento. É academia. Que nem na academia que você se põe num desconforto para se desenvolver fisicamente, essa academia é o desconforto da falta de ar na parte da respiração e o gelo extremo, né, o frio extremo. Então, são técnicas mais intensas nesse sentido. O outro caminho é do caminho terapêutico, que é essa técnica mais amorosa. Então, elas não se combinam, embora eu tenha algumas exceções que amam tanto gelo, que sai do amorzinho do Bioflow querendo entrar no gelo. Então, assim, depende de você, por isso que a última voz é sua. Você vai ouvir o teu coração e sim, tem um freezer ali na porta, a pessoa pode entrar no freezer depois, mas elas funcionam separadamente, de forma geral. Ótimo. A gente tá indo agora pra finalização desse primeiro episódio, mas assim, não dá, eu vou ter que ter outro com você, tá bom? Porque realmente aqui tem pano pra manga. Mas eu queria encerrar com você dando uma dica pro pessoal de como se reconectar. Como que quem tá perdido aí pode começar, simplesmente começar. Primeiro saber que o mestre tá dentro. E que esse papo de tá tudo dentro, ele requer um veículo. Porque na teoria a gente já entendeu muita coisa. Mas como é que é ir para dentro? Como é que você acessa esse dentro? Então a respiração é realmente a base para tudo. E mesmo vindo para cá agora, comecei a sentir o coração. Respira. Então essa exalação relaxada. Trazer essa entrega. É uma confiança que só quem solta tem. Então, quanto mais você solta, mais você recebe. É totalmente contra-intuitivo do que a gente aprendeu. Então, essa exalação relaxada também é um músculo a ser desenvolvido, porque você é controlador por natureza. A gente foi criado dessa forma. Então, conforme você vai soltando, você vai abrindo espaço para receber essa energia. Então, começar com uma respiração onde você só relaxa, já vai fazer muita coisa. Uau! Gratidão pela sua presença aqui hoje. Nós vamos encerrando o Portal Metafísico com essa mestra, Kiti Rajani, Cristiana Freixo. Cristiana Rajani. Vou deixar os contatos aqui embaixo para vocês conhecerem e teremos um novo episódio com ela. Até já já!